Fala, rapaziada, vamos meter o pau aqui e resolver questão pra caramba de viga para que você não erre na hora da prova. Vamos lá, porque tem muita coisa pela frente. Maratona de questões sobre limites de projetos. Vigas. Vamos que vamos. Começando com a questão fácil. A figura a seguir ilustra uma viga contínua de concreto armado de um edifício. No detalhamento esquemático da viga, as armaduras indicadas por 1, 2 e 3 são respectivamente. Ora, armadura aqui longitudinal negativa, armadura longitudinal positiva e 3, nosso estribo longitudinal negativa, longitudinal positiva e armadura transversal ou nosso estribo. Por que eu sei disso? Viga contínua com 3 apoios. O que acontece? Nós temos um diagrama desse jeito. Momento negativo, momento positivo, momento positivo. O dimensionamento de vigas de concreto armado, em muitos casos, precisa-se criar artifícios para vencer maiores vãos com menores dimensões da seção transversal. Um desses artifícios são as vigas com armadura dupla, as quais são... O que é uma viga com armadura dupla? É uma viga que tem armadura tanto para tração, se for no momento positivo ela vai ter armadura para tração aqui embaixo, quanto para compressão lá em cima. E aí, claro, o nosso estribo aqui. São armaduras duplas. Via de regra, toda viga vai ter armadura dupla. Aí você fica, por quê? Porque, via de regra, a armadura principal inferior para tração, se for um momento positivo, vai ser dimensionada e a de cima vai funcionar como porta-estribo. Porque mesmo que eu não precise de armadura dupla, mesmo que eu não exija armadura na face comprimida, que o concreto ele dê conta satisfatoriamente de resolver, de resistir aos esforços, eu vou precisar de algo para passar os estribos e ancorá-lo. Então, toda a viga, para ser redundante, pode ser que 99,9% vão ter armaduras também de compressão, mas a grande maioria não são dimensionadas como armadura dupla. Aquela armadura é simplesmente uma armadura porta-estribo, que a gente fala. Casos que essa armadura, quando ela precisa ser incluída no processo de dimensionamento, são os casos chamados de armadura dupla. Então, o que a gente tem? São aquelas em que os diâmetros especificados para o banzo tracionado são os mesmos para o banzo comprimido? Não. São aquelas que todas as barras de aço chamadas de positiva estão colocadas no banzo superior e negativa no banzo inferior? Não, depende do momento. Aquelas em que há necessidade de 2 camadas de barra de aço no banzo tracionado? Não. Aquelas em que as barras de aço colocadas paralelamente possuem a mesma função para absorver as forças de tração? Não. Aquelas em que as barras são colocadas no banzo tracionado e também no banzo comprimido. É este o caso quando se é necessária a armadura dupla. Em relação aos requisitos da 6118, no que tange a vigas e vigas paredes de concreto armado, analise assertiva abaixo. A seção transversal das vigas não pode apresentar largura menor que 12 centímetros em casos convencionais. 12 centímetros, correto. Mínimo absoluto 10, mais viga normal 12 centímetros. Seção transversal de viga parede não pode apresentar largura menor que 15 em casos convencionais. Perfeito, caso convencional 15. São consideradas viga parede as vigas altas, em que a relação entre o vão e a altura, então L sobre H menor que 2, ou seja, uma altura muito próxima, em vigas biapoiadas, e L sobre H menor que 3 em vigas contínuas. Corretíssimo. A gente viu aqui, ó, L sobre H menor que 2, vigas isostáticas, L sobre H menor que 3, vigas contínuas. Portanto, tudo correto. Gabarito letra E. Em uma viga de concreto armado foi projetado com 25 milímetros de espessura nominal. Uma viga foi projetada com 25 milímetros de espessura nominal do cobrimento de concreto das armaduras. Para a concretagem dessa viga, a dimensão máxima característica do agregado graúdo a ser especificado na confecção do concreto lembra, a dimensão máxima característica do agregado graúdo tem que ser 1,2 do cobrimento nominal. Se então a dimensão máxima é 1,2 de 25 milímetros, que é o cobrimento, eu tenho que o agregado graúdo especificado pode ter até 30 milímetros de diâmetro máximo característico. Em vigas com armadura de tração compostas
por aço CA50, deve dispor longitudinalmente e próximo a cada face lateral da viga, na zona tracionada, uma armadura de pele, quando a medida da altura útil da viga ultrapassar 60 centímetros. Na verdade, a altura da viga, né? Muitas vezes fala-se a altura da viga ultrapassou 60 centímetros, nós precisamos utilizar a armadura de pele. Menos que isso, ela pode ser dispensada, o que não quer dizer, o que não impede de ter 50, 55, 60 e ainda assim utilizar a armadura de pele, tá ok? Então tá aqui, obrigatória acima de 60 centímetros. Em vigas de concreto armado, com altura superior, lembra, não é igual, é superior a 60 centímetros, deve ser disposta uma armadura lateral denominada armadura de pele. A NBR 6118 estabelece um percentual mínimo a ser colocado em cada face da alma da viga, composta por barra CA50 ou CA60, tanto faz. Esse percentual em relação à área de concreto da viga, ou da alma, se for uma seção I ou T, deve ser de 0,10% da área de concreto da alma. Nós já vimos isso em cada face em relação à área. Então aqui ela fala que em cada face 0,1. A armadura calculada para uma viga de 12 por 30 foi definida como inferior ao mínimo requisitado pela NBR 6118. A fim de atender à normatização, supondo que o concreto seja FCK 30 MPa, assinale a alternativa que apresenta a área de aço mínima, de acordo com a referida norma. Utilize a taxa mínima de armadura de flexão em viga. Taxa mínima de armadura nas vigas, 0,15 da área de concreto. Então aqui, AS mínimo 0,15. Qual é a minha viga? Viga de 12 por 30, 0,15% de 12 por 30, 0,54, a minha armadura longitudinal mínima. Para determinada viga de concreto armado, produzida utilizando-se CA50 e concreto C30, a área mínima de armadura tracionada, calculada pela taxa mínima especificada pela BR6118, foi de 1,2 centímetros quadrados. Então, calculou-se, deu ali uma armadura de 1,2 centímetro quadrado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a dimensão da seção transversal da viga. Então aqui, simplesmente caminho inverso. Ele me deu a armadura mínima de 1,2, quer que eu calcule a área de concreto. Ora, 1,2 dividido por 0,15, 800 centímetros quadrados. Aqui a gente tem 30 vezes 12, vai dar 360, aqui 30 vezes 15, 450, 35 vezes 15, 525, e aqui 1.250. Ou seja, aqui atenderia. Só que a S mínimo, para bater exatamente 1,2, de 20 por 40, que vai ter ali 800 centímetros quadrados, e daí sim 0,15% de 800 centímetros quadrados é igual a 1,2 centímetro quadrado, que é a taxa mínima de armadura. No projeto de uma viga de concreto armado, com seção transversal retangular de 20 por 50, submetida a flexão simples, sem armadura longitudinal de compressão, a máxima área de armadura longitudinal de tração que a viga pode receber, máxima agora, fora das emendas, 4% da área de concreto, 4% de 20 por 50, 40 centímetros quadrados é a área máxima que eu posso ter nesta viga. Olha aí agora um desenho, né, um detalhamento. A imagem apresenta o detalhamento de uma viga de concreto armado, acerca do concreto, julgue o item. Tem-se na viga V14 um total de 1.118 centímetros de aço de diâmetro igual a 8 milímetros. Gente, veja, eu quero saber barra de 8 milímetros. Tem aqui duas barras N31 com 8 milímetros, comprimento total de 400 na primeira camada. Aqui eu tenho duas barras na posição N30 com 8 milímetros, comprimento 359.
na primeira camada. E aqui eu tenho 19N6. Opa, N6 tem bitola de 5. Não me interessa, ele quer saber com 8 milímetros. Então aqui eu tenho 2 barras vezes 400, que é o comprimento total. E embaixo eu tenho 2 barras vezes 359, que é o comprimento total. Somando isso, 1.518 e não 1.118, por isso que o gabarito é errado. Na viga apresentada, há um comprimento nominal de 3 centímetros e, portanto, a viga está submetida à classe de agressividade 3, urbana moderada. Veja, a viga tem 15, eu tenho 9 de estribo. Quanto que sobra? 6. Na teoria sobra 3 centímetros para esse lado, 3 centímetros de comprimento para o outro lado. Maravilha! 3 centímetros de cada lado do meu estribo está respeitando o comprimento nominal de 3. Só que ela errou. A questão foi uma pegadinha que ela não estava querendo te pegar neste detalhe. E sim que a classe de agressividade 3 é urbana e moderada, enquanto a classe de agressividade 3 é forte, com risco grande de corrosão da armadura. Uma classe forte e não moderada, um risco grande, porque o ambiente não é urbano, é marinho ou industrial. Tá ok? Então sim, a viga terá 3 centímetros de comprimento, mas classe de agressividade 3 exigiria 4 centímetros, e nem eram os 3 que a gente tinha visto, né, no ambiente moderado e urbano, que está exatamente aqui, um ambiente moderado e urbano, 3 centímetros atenderia, mas no caso aqui, ela tem 3 centímetros, mas eu precisaria de 4 centímetros, porque o ambiente é forte, agressivo. Sabendo que a altura útil, D, de uma viga, equivale à distância entre o centro de gravidade do conjunto de barras que forma a armadura tracionada e a extremidade mais comprimida de uma viga submetida à flexão simples, quanto vale a altura útil da viga abaixo, que possui as seguintes características. Altura total de 50, diâmetro dos estribos 0,5, diâmetro da barra de aço tracionada 16, cobrimento do concreto 2,5, espaçamento vertical 2 centímetros. Ele quer saber então qual é o meu D, gente. Se o H vale 50, qual é o meu D? Lembre-se, o nosso D não é a distância entre o bordo mais comprimido e o centro de gravidade do conjunto de armaduras. Esse centro de gravidade está muito simples. Nós temos uma relação simétrica, uma distribuição simétrica. Fica fácil. As questões podem dificultar. Neste caso, 3 camadas com mesma bitola, 3 camadas com 3 barras. Facílimo encontrar o centroide desse conjunto de aço, que é onde nós entendemos que vai estar concentrado no dimensionamento. A gente supõe que esteja concentrado naquele ponto toda a resistência, a força resistida pelo conjunto de armadura. Ele quer saber então qual é a altura agora útil, qual é a altura útil, o meu Dzinho. Eu sei que o meu D vale H menos D'. D' é a distância aqui da extremidade da viga até o centroide. Só que quem é D'? D' vai ser, primeiro, o meu comprimento nominal, depois, mais o diâmetro do meu estribo, tem um estribo passando ali, barra transversal, mais, agora o centroide da figura. Como é que eu chego no centroide da figura? Bom, eu já passei a camada de cobrimento e o estribo. Agora eu preciso passar uma barra, passei uma barra. Agora eu preciso passar o espaçamento vertical. Então, é V. Cheguei aqui embaixo. Agora eu preciso subir o quê? Metade de uma barra. Maravilha. Só substituir. D' é 2,5 de comprimento, meio do estribo, mais 1,6, que é a primeira camada de barra, mais 2 centímetros, que é o espaçamento, mais 1,6 dividido por 2. Está exatamente nesse X. Então, isso para mim é D'.
vale 7,4 centímetros. Assim, a altura útil D, que é todo esse restante, vale 50 menos 7,4. Por isso, 42,6 é o valor deste nosso D, da nossa altura útil. Bacana? Espero que tenham entendido e consigam resolver aí grande parte das questões que porventura vierem a enfrentar.